Boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O governo avalia reajustar a tabela do imposto de renda. No final de semana, Jair Bolsonaro também confirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, terá vaga garantida no STF se passar por sabatina do Senado. Vamos mostrar também para você a situação em mais 5 aeroportos, onde hoje a bagagem de mão que exceder peso e tamanho regulamentar será barrada. 80 milhões de reais disponíveis para empréstimo. Começou um pequeno negócio próprio, precisa de um empurrão? A gente conta sobre o feirão de microcrédito. Começa hoje em São Paulo. Atletismo masculino brasileiro conquista título inédito no Mundial do Japão na prova de revezamento 4%. E por onde andará Cadu Cortez, o nosso apresentador direto das ruas? Vamos saber onde ele está. Cadu Cortez. Olha, Aldo, estou aqui na Praça da Liberdade, região central da cidade de São Paulo, e hoje, dia 13 de maio, um tema importante, a abolição da escravatura. Olha só a igreja Santa Cruz, que muita gente conhece, mas é a Igreja Santa Cruz dos Enforcados, lá atrás, nesta época tão importante. E a gente vai tentar entender e saber das pessoas se elas têm conhecimento exatamente da importância desse dia, até o nome do bairro Liberdade. Daqui a pouquinho, Aldo. Susto em pouso de avião da Embraer na Malásia. A aeronave com 82 pessoas a bordo fez pouso de emergência sem as rodas dianteiras. E ainda aqui no estúdio, a palavra e som do rapper Rincon Sapiência. JC1, Cultura de Informação, começa agora. Você já percebeu que estamos de cenário novo, mas além disso mudou também o perfil do jornal. O noticiário ganha contexto com a ajuda de especialistas de diferentes áreas aqui no estúdio. Além das informações que nós trazemos com a nossa equipe, também teremos a participação de artistas de diversas expressões para dar leveza e sentido ao nosso dia a dia. Pois é, tudo isso sem perder o foco do que é importante para você. As notícias mais relevantes que afetam a sua vida e a da sua família. Olha, nós estamos animados com essa reestreia. Esperamos que você também goste do que a gente preparou aqui para você. Isso aí. Olha, o Banco do Povo faz hoje em São Paulo um feirão de crédito com a menor taxa de juros do mercado. O objetivo é incentivar trabalhadores autônomos e donos de pequenos negócios. Eu já fui lá. Faz 6 meses que Alberto está em busca de crédito para investir no negócio de autopeças que ele tem. A empresa está estagnada, né? Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostra que 8 em cada 10 micro e pequenos empresários tiveram dificuldade para obter empréstimos em 2017. No contexto de desemprego que a gente tem hoje, com 3,7 milhões de pessoas desempregadas no estado de São Paulo, a gente precisa ajudar o maior número de pessoas a abrir seus negócios, a encontrar trabalho. A gente sabe que o microcrédito é uma alavanca fundamental para eles e talvez a forma mais direta para a gente gerar empregos e retomar o crescimento econômico no nosso estado. A expectativa é de que 500 negócios sejam fechados com o Banco do Povo. 80 milhões de reais estão disponíveis para empréstimos que vão de 200 a 20 mil reais, com juros de 0,35% ao mês, a menor taxa do mercado. O evento também oferece palestras com orientações ao micro e pequeno empreendedor. Inovação e novas tecnologias são alguns dos temas tratados aqui para que os empresários consigam gestões mais eficientes. Simone está no ramo de vestuário há 25 anos. Ela precisa de mais capital de giro e hoje sai com uma esperança a mais. E o melhor, juros mais baixos. E hoje em dia está difícil de conseguir essas taxas, né? Então, vamos ver se dá certo. E se der certo? Ótimo. E por falar em dinheiro, uma bolada de 289 milhões de reais está à procura do dono. Já pensou, Aldo? Essa história você já deve ter visto. Aí o ganhador da Mega Sena acumulada fez uma aposta, uma única aposta de R$ 3,50 pela internet. Sabe qual é a chance de acertar com uma única aposta? Conta. Uma em 50 milhões. Já pensou? Olha, a pessoa ainda não apareceu. Para onde será que vai esse dinheiro? Você jogou? Eu não, perdi essa chance. Eu joguei. É? Eu posso estar disfarçando só aqui. Olha, vamos conversar aqui agora sobre a situação dos aeroportos. Mais 5 aeroportos do país começaram hoje a despachar as malas de mão fora do padrão. A medida passa a valer nos aeroportos do Rio de Janeiro, de Goiânia, Porto Alegre e aqui em Congonhas, em São Paulo. A bagagem de mão deve ter até 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade para poder ser levada na cabine do avião.
Passageiros que excederem essas dimensões têm que despachar a mala obrigatoriamente a partir de hoje. Caso seja preciso despachar a mala, o passageiro pode pagar uma taxa que varia de R$ 59 até R$ 220, dependendo da companhia aérea. Ao todo, 13 aeroportos já aderiram às regras. Na semana que vem, a medida entra em vigor em Guarulhos e também em Salvador. Qualquer problema, o consumidor pode reclamar diretamente com a companhia aérea ou pelo site consumidor.gov.br. Essa história dá muita dor de cabeça, né, para a turma. Sabe que de hoje, né? 13 de maio. Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, há 131 anos. O que será que mudou de lá para cá? Recebemos para essa conversa aqui no estúdio o antropólogo Hélio Menezes, pesquisador no Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença da USP, e Maria Aparecida Bento, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e também o rapper e poeta Rincon Sapiência, que já vai trazer o som deles para a gente. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Primeiro, boa tarde, bem-vindos aqui na nossa estreia. Rincon, obrigado por ter vindo aqui, obrigado seu DJ também pela participação aqui junto com a gente nessa data que é tão importante, além também de ser a nossa estreia aqui, né? Eu costumo brincar que a gente tem muita gente que é só leitor de manchete. Então, lê só a manchete e se a gente pensar na Lei Áurea, né? Quer dizer, abolição da escravatura. Se a gente ficar só com a manchete, parece que tudo aconteceu ali. O que veio antes, depois, tudo se resolveu? A gente sabe que não, né? A gente tem um grande débito aí, né? Exato. A gente costuma dizer que o 13 de maio é um dia de denúncia contra o racismo, porque a gente teve uma abolição inconclusa que não se concluiu. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram aquela 40 acres e uma mula como indenização, que depois virou nome do programa da produtora do Spike Lee. Então, aqui no Brasil não teve a indenização, mas muitos passos foram dados pelo movimento negro, pela sociedade. Agora, Hélio, o negro não comemora o 13 de maio. Quer dizer, não comemora mais, porque já comemorou, não é? Já comemorou. O 13 de maio foi uma data bastante popular no final do século XIX, começo do século XX. Afinal de contas, foi um momento de abolição formal, inconclusa, tardia da abolição, mas foi um momento importante de fim à escravidão mercantil no Brasil. Agora, com o passar do tempo, os movimentos negros, os intelectuais negros, começaram a desenvolver com mais criticidade, com mais profundidade a crítica à própria data do 13 de maio, ou seja, a ideia de que uma canetada da Princesa Isabel teria posto fim ao sistema escravista é uma meia-verdade, para não dizer uma verdade bastante complicada de ser levada adiante, porque oblitera, porque apaga e deixa à margem todas as formas de resistência à escravidão e a participação ativa de intelectuais, ativistas negros em todo o processo anterior ao 13 de maio de 88, que não pode ser apagado simplesmente com uma ação institucional da Princesa Isabel. Pois é. Olha, a gente vai falar agora de uma situação no mercado de trabalho. 7 em 10 brasileiros percebem que a cor da pele tem influência na contratação de um funcionário. Para mudar esse cenário, organizações da sociedade civil têm se articulado com empresas privadas para mudar as políticas internas de recrutamento. Por diversas vezes, a Cléo sentiu discriminação no ambiente de trabalho. Interfere na autoestima, interfere na vontade de acordar e trabalhar, de estar naquele ambiente. Você não tem vontade de estar lá. A dimensão do que a população negra enfrenta no mercado de trabalho está na pesquisa do Datafolha e da Oxfam Brasil, que reúne associações de 93 países no combate às desigualdades. 7 em cada 10 pessoas acreditam que a cor da pele influencia a contratação nas empresas. 52% concordam que negros ganham menos por serem negros. Não podemos ter uma sociedade de maioria negra, né? Onde, quando você vai nas empresas, quando você vai no setor público, essa maioria não está representada. Então, se nós queremos um desenvolvimento para todo o país, se nós queremos ter uma sociedade em que todos os cidadãos e cidadãs tenham os mesmos direitos, o setor privado tem que cumprir a sua parte.
E isso não depende de nenhuma política governamental para eles fazerem. Por isso, o Instituto Identidades do Brasil criou o selo Sim à Igualdade Racial, que busca transformar o ambiente corporativo. As empresas que aderem ao selo se comprometem a desenvolver ações inclusivas por pelo menos 3 anos. Primeiro, compartilham o discurso de igualdade racial entre os colaboradores. Depois, aplicam metas e prazos de recrutamento e promoção de profissionais negros na empresa. Eu acredito que a promoção da igualdade racial se dá de maneira transversal. Então, a gente pode fazer isso através da sensibilização, através de um censo étnico-racial, através da contratação de fornecedores, através de campanhas de marketing que dialoguem para esse público, através de patrocínios de eventos e de grupos e de outras empresas menores que estejam atuantes dentro dessa cena da promoção da igualdade racial. Essa empresa criou a campanha Respeito da Autom, com sedes em 50 cidades do país e mais de 4.300 funcionários. O desafio é aumentar a representatividade de negros em cargos de liderança. Apenas 4% das 500 maiores empresas brasileiras contam com negros no corpo de direção executivo e menos de 1% tem mulheres negras nessas posições. A companhia criou um modelo onde você não restringe a evolução dos funcionários não negros, mas você cria um incentivo, cria um canal, uma avenida mais larga, mais favorável, para que os funcionários negros possam galgar e, de certa forma, recuperar o atraso que a sociedade os legou. A Cleo está nesse caminho e tem a esperança de chegar mais longe. Eu tinha medo de ir para um lugar novo. Será que vão falar do meu cabelo? Né? Tudo que eu já sofri. Então, quando eu vi que teria aquele programa, eu falei, nossa, eu tenho que participar. Eu consigo ter uma perspectiva de futuro, que eu vou conseguir chegar mais longe do que eu já estou. Além dessa questão do trabalho, a gente vai ver alguns dados do IBGE que retratam essa desigualdade aqui para a gente. Olha só, a nossa população é formada por 206 milhões de pessoas, brancos são 90 milhões, pretos e pardos 114 milhões. Agora, esta proporção não está bem representada. Vamos trocar a tela, que aí a gente vai perceber aqui, olha só, o rendimento médio de trabalhadores, o salário, né, em média, na população brasileira, os brancos, um trabalhador branco ganha R$ 2.814, um pardo autodeclarado na pesquisa do IBGE R$ 1.606 e um preto R$ 1.507. A gente tem mais uma situação aqui, olha só, a taxa de analfabetismo, que nós ainda não superamos essa realidade, é a mazela da nossa educação, por isso que a gente não pode deixar de investir na educação, não é isso? Brancos, 4%, pretos ou pardos, 9,3%, quer dizer, a taxa de analfabetismo também é maior, uma população que está à margem desse sistema educacional. Pessoas de 5 a 17 anos ocupadas, ou seja, crianças que precisam trabalhar para compor a renda daquela família. Entre os brancos, são 35,9%. É o dobro, praticamente, entre as crianças pretas e pardas. Então, assim, é uma situação, fica bem clara aqui, vamos dizer assim, qual é o débito que nós, como sociedade brasileira, temos com essa população, né, Andresa? Pois é, são números que mostram que o país ainda está longe de se tornar uma democracia racial, não é? O Brasil nunca foi uma democracia racial. Essa ideia, esse mito, foi uma ideologia construída para tentar apaziguar as diferenças, apaziguar a mobilização negra por maior igualdade, por equiparação. Essa ideia foi sendo construída, sobretudo no final do século XIX, mas com mais força no começo do século XX, ganhou força total nos anos 30 do governo Getúlio Vargas e subsiste ainda hoje a ideia de que somos um país harmonioso, em que negros, índios e brancos convivem de maneira pacífica e harmoniosa, mas basta sair às ruas, estar diante desses índices estatísticos ou andar em qualquer rua de grande cidade brasileira para ver que estamos longe de viver uma democracia racial. Agora, você está aproveitando essa experiência, né, nessa desigualdade no mercado de trabalho. A reportagem trouxe aí essa pesquisa da Oxfam, que mostra também que para os brasileiros não é possível falar em progresso sem reduzir as desigualdades. Nós podemos
entender esse pensamento como um avanço? Eu acho que a gente pode entender isso como um avanço. Isso também não é fala só de negros. Então, conforme avança a pressão e o debate que o movimento negro faz em várias instâncias, você vê que isso vai para a boca do brasileiro branco, negro, homem, mulher. Isso é muito importante. E essa pressão do movimento negro também sobre as empresas, sobre as instituições gerais, tem gerado algumas iniciativas interessantes. A gente tem feito censos, tem mais de 20 anos que o CERT faz censos, né? E é bem interessante quando você vai comparar trajetórias de negros, brancos, homens, mulheres, você vê desigualdades, você vê investimento diferente nas trajetórias, você vê que produtos e serviços feitos por grandes empresas muitas vezes não estão contemplando a comunidade, os projetos sociais que elas apoiam também, mas você vê avanços, você pode gerar um plano de ação, monitorar esse plano de ação para que essa instituição, essa universidade, essa empresa vá avançando. Nós, por exemplo, fizemos na Febrabank mais de 18 bancos. Fizemos em 2008, fizemos em 2014, notamos que 30% da presença de negros com curso superior aumentou, o que representou cerca de 100 mil negros no Brasil inteiro, e agora estamos fazendo exatamente neste ano. Né? E neste ano de 2019 vai envolver mais de 25 bancos e é uma comparação das trajetórias e um desenho de plano de ação que vem se constituindo nas instituições por pressão do movimento negro. Né? Sim, você falou do mercado de trabalho, na outra ponta é a educação. Nesse sentido, a lei de cotas é importante, então? A lei de cotas é fundamental. Acho que isso já é um ponto absolutamente estabelecido no Brasil. Já temos mais de uma década que a lei de cotas vem funcionando em uma série de universidades, com avanços, retrocessos, acertos. Ainda é preciso prestar atenção à implementação da lei de cotas, não está garantida. A gente tem sofrido ameaças de reversão num cenário político muito conservador e, sobretudo, estabelecer que em alguns cursos, sobretudo aqueles que têm maior concorrência, como medicina, engenharia, ainda são muito altos os índices de fraude à lei de cotas. Né? Há muitas pessoas brancas se autodeclarando negras ou pardas, pretas, em processos seletivos para tentar obter uma vaga. Todas as dificuldades, ainda tem que encarar mais essa. Ainda tem que encarar mais essa, e esse é um ponto específico a gente combater também. Mas é legal, concordando muito com o Hélio, verificar que triplicou a presença negra nas universidades e isso é entrada em outros nichos, em outras possibilidades, que você tem outras possibilidades de interferência, de participação, de ampliação, de visibilidade do negro, que incomodou e está incomodando muito. Por isso você tem hoje uma reação de forte ataque às políticas de ação afirmativa, às políticas públicas, porque os negros hoje estão mais visíveis em muitos espaços. Nós vamos retomar já essa conversa, tem muito mais notícias ainda. Zé, a gente vai para Brasília agora. Olha só, o final de semana começou na sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro dizendo que essa semana haveria um tsunami por lá. Depois ele confirmou numa entrevista que prometeu um cargo, uma cadeira no STF ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que hoje negou que tivesse feito qualquer negociação para poder chegar lá. Uma semana que promete com muitos assuntos. Vamos a Brasília conversar com o repórter Lucas Scherer, que tem para a gente mais informações. Lucas, vamos começar pelo tsunami, o que pode vir por aí? Tem alguma informação já sobre isso? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a resposta é que todos querem encontrar, né? Da onde virá esse tsunami. A agenda, como você disse, é repleta. Amanhã mesmo o presidente embarca, ou deve embarcar para Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele que iria para Nova York, mas depois de receber críticas do prefeito da cidade e das dificuldades na organização do evento que o homenagearia como o pessoa do ano, Bolsonaro decidiu ir a Dallas. Aqui, em território nacional, no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve voltar a falar com parlamentares, mas agora sobre o orçamento de 2020, que prevê, ou tem a prévia do 7º déficit consecutivo, mais de 124 bilhões de reais. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também visita o Congresso Nacional para falar sobre taxação de cigarros e aí deve, claro, responder a pergunta sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro de que ele assumiria uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a próxima vaga. Ainda falando de assuntos ligados a Moro, há uma expectativa de que a Câmara
Câmara possa votar nessa semana a medida provisória 870, que fala da reestruturação do governo e que retiraria o COAF do Ministério da Justiça, levando para o Ministério da Economia. Há uma série de outras pautas importantes esta semana e a gente acompanha por aqui. Eu volto com vocês. Obrigado, Lucas, pelas informações. Semana cheia também de expectativa. Isso tem influência na economia. O dólar já bateu hoje os R$4. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Agora vamos para as notícias internacionais. No noticiário internacional, adeus a uma das divas do cinema. Doris Day morreu hoje aos 97 anos e a Justiça da Suécia reabre a investigação contra Julian Assange, fundador do Wikileaks. O suposto crime teria acontecido em agosto de 2010. Assange nega e diz que as acusações têm motivações políticas. Em 11 de abril, o fundador do Wikileaks foi expulso da Embaixada do Equador e condenado a 50 semanas de prisão em Londres. Nos Estados Unidos, ele é acusado de conspiração por acessar informações confidenciais em 2010 do governo americano. Agora cabe à Justiça britânica decidir o futuro de Assange. Um jato da Embraer pousou sem as rodas da frente no aeroporto internacional de Mandalay, em Mianmar. Após uma pane no trem de pouso, o piloto da companhia Myanmar Airlines fez o procedimento de emergência contando apenas com os pneus de trás do avião. Nada aconteceu aos 89 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. O cinema perde uma de suas estrelas. Doris Day morreu hoje aos 97 anos na Califórnia. Ao lado de Rock Hudson, estrelou o filme Confidências à Meia-Noite, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Outro filme de grande sucesso foi O Homem que Sabia Demais, de Alfred Hitchcock. Um suspense que ficou imortalizado pela música interpretada por ela, Oscar de melhor canção. Hey, será, será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será, what will be. E chegou a hora do Espaço das Artes na nossa conversa. Rincon Sapiência, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa estreia. Muito obrigado, muito boa tarde. Conta pra gente como é que o rap abre caminho para os jovens. O rap ele atua muito no campo da arte mesmo, do entretenimento também. Mas como ele retrata muito, de forma muito explícita, o que acontece na rua, o calor social, político do momento. Então, muitas vezes, ele acaba sendo uma via influenciadora para o jovem captar mais a atmosfera do que está acontecendo. Assim. Então, muitas vezes, o rap faz essa conexão. E acho que cada vez mais os jovens estão se conectando assim, com o rap e tendo como seu gênero musical referência assim para ficar situado das coisas. Agora você tem um nome, já conquistou seu espaço no rap. Agora, fora desse universo do rap, como que é ser negro no Brasil? Como é que é o seu dia a dia? Ele, por várias vezes a gente cai nos lugares comuns, né, da discriminação, assim, então isso não tem a ver com a posição que você está como artista, não tem a ver com a sua questão econômica. É muito da pessoa te olhar, te ver como preto e criar imaginários negativos, né? Isso pode ser num táxi que você vai pegar e numa loja que você entra. Mas a gente também é muito orientado quanto a isso, né? Então, acho que o ruim é quando você não consegue identificar o racismo e você viver ele constantemente, então isso dá um certo choque. Então, como eu tenho essa leitura... Você falou de ser orientado. Que orientação é essa? É importante ter essa orientação. O que isso significa? A orientação é saber justamente essas questões, o que aconteceu, qual é o contexto do homem e da mulher preta aqui no Brasil, por que estamos aqui, como foi esse processo. E aprofundar mais em toda essa questão, então... muitas vezes esse imaginário cativa as pessoas de achar que realmente todas iguais e que as pessoas se relacionam e que está tudo ok, assim, mas tem toda uma estrutura econômica, religiosa, moral, que sempre nos deixa marginalizados, assim, então é bom ter essa visão e saber conectar com isso socialmente, né? Vou chamar aqui o que vem depois, daqui a pouco vai ter música. Você vai ver daqui a pouco o atletismo brasileiro conquista resultado histórico. JC1, Cultura de Informação, volta já. Mas antes, vamos chamar esse intervalo com música, Rincon, o que você traz pra gente? Eu trago parte de um repertório de um disco que vai completar 2 anos, que é meu primeiro álbum, Galanga Livre.
E a síntese do disco tem esse recorte racial, que Galanga seria um escravo que mata o seu senhor de engenho. Isso tem a ver com matar valores que privam a gente de ser a gente mesmo, assim. Então tem toda uma poética em cima disso. E a gente vai de Crime Bárbaro, que é a música que conta a história desse personagem do álbum. Bora lá. Vamos lá. Eu sou o nego fujão, pega nego fujão, corre nego fujão. Capangas armados estão à procura, escravos armados estão à procura. Fugindo eu tô, correndo pela mata, na pele eu levo a marca da tortura. O crime deixa doido o bagulho, carrego um pouco de medo e orgulho. Atrás da orelha deles eu sou a pulga, se eles chegar tô pronto pra dar fuga. Por mim estaria tudo em paz, minha terra, meu povo e ninguém mais. Liberdade por aqui ninguém traz, sim senhor não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho, o meu movimento sempre mantenho. Escravos apoiam meu desempenho, fui eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu? Assassinaram, ninguém passou amigo. Canela fina é pra correr, se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação. O atletismo brasileiro conquistou um feito histórico neste fim de semana. A equipe masculina venceu o Mundial no revezamento 4x100, disputado no Japão, batendo o time dos Estados Unidos. Formado por Rodrigo Nascimento, Derek Silva, Jorge Vides e Paulo André, a equipe brasileira cravou o melhor tempo da temporada, com 38 segundos e 5 centésimos, apenas 2 centésimos à frente do quarteto dos Estados Unidos, que contava com o campeão mundial dos 100 metros rasos, Justin Gatlin. Esta é a menor margem de vitória sobre um segundo colocado na história da prova. A Grã-Bretanha completou o pódio com o tempo de 38 segundos e 15 centésimos. Com o resultado, o Brasil assegurou uma vaga no Mundial de Atletismo, que acontece em setembro em Doha, no Catar. A gente volta ao assunto sobre a representatividade negra no país, na sua história. Hoje, 13 de maio, é o assunto do nosso estúdio. A Universidade Zumbi dos Palmares resolveu resgatar uma característica fundamental, mas esquecida, de Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros. A repórter Adriana Cimino explica melhor essa história para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a estreia desse novo formato do JC1. Eu fiz questão de pedir para o Adilson de Paula começar essa entrada mostrando essa foto atualizada do escritor Machado de Assis, que é dessa forma que a gente quer que o nosso telespectador se lembre e se refira a esse escritor negro, que é um dos maiores expoentes da literatura brasileira. Um resgate que só foi possível de ser feito com a ajuda de José Vicente, que é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, e vai contar para a gente o porquê dessa campanha que tem como a primeira personalidade negra a ser resgatada, né? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é uma alegria poder celebrar a vida e obra dessa grande personalidade brasileira e, principalmente, reconstituí-la na verdade do que ela sempre foi, ou seja, uma grande personalidade negra, filha de pai negro, não é? Neto de avós negros e que na sua trajetória perdeu a sua negritude, foi embranquecendo e ao final se apresentou de uma forma distorcida e desvirtuada para todos nós brasileiros. Então é uma forma de reconstituir a luta e a trajetória de realizações dos negros, é uma forma de celebrar, né, a personagem, essa personalidade extraordinária e também uma grande possibilidade de que todos os brasileiros conheçam e possam se apropriar dessa verdade. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, professor. Nós convidamos a todos também que quiserem saber mais sobre essa campanha a acessar o site machadodeassisreal.com.br. Lá tem mais informações sobre essa importante campanha. Aldo. Valeu, Adri. Obrigado pelas informações. História é fundamental, né, minha gente? Por falar nisso, a gente vai agora para as ruas da cidade conversar com o Cadu Cortez, que no JC1 não vai ficar mais no ar-condicionado com a gente no estúdio, vai para a rua para trazer a opinião, as histórias de todo mundo que está na rua. Tá me ouvindo, Cadu? Tá com uma cara ali de quem? Não sei se tá ouvindo, sim. Muito bem. Vamos saber onde ele está. Cadê você, Cadu?
Muito bem, Aldo. Nós estamos aqui na Igreja Santa Cruz, ou Igreja das Almas, que as pessoas conhecem mais como Igreja das Almas, que é a Igreja Santa Cruz dos Enforcados. Para quem não sabia, esse é o nome que ela tinha antes mesmo, Aldo, da ocupação dos migrantes japoneses aqui. Muita gente, assim que vem para o bairro da Liberdade, já imagina que esse bairro aqui era tomado pelos imigrantes orientais. Vamos conversar, mas isso aconteceu só em 1908. Senhora, para entrar ao vivo aqui rapidinho, um papo aqui. A senhora costuma frequentar bastante esse bairro aqui? Eu moro na Tabatinguera, eu frequento. Ah, aqui do lado. Então, quando a senhora pensa no bairro da Liberdade, a primeira coisa que vem à cabeça, qual que é? Não, pra mim é a feira que é muito boa, os restaurantes, os orientais, que eu gosto também deles, né? Agora é curioso, aqui hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. A senhora sabia que aqui foi um dos palcos mais importantes, em uma das regiões mais importantes, a igreja, por exemplo, Santa Cruz, era conhecida como Igreja Santa Cruz dos Enforcados. A senhora tinha ideia que a população negra teve um marco importante aqui? Tive sim, mas como eu conheço a Igreja dos Enforcados, não é essa, é a dali. A Igreja dos Enforcados? É. A outra igreja ali. Essa igreja, fala que essa aqui é a Igreja Santa Cruz dos Enforcados. Essa eu conheço como a Igreja das Almas, inclusive eu estava aí agora. Bom, informação aqui pra gente ao vivo de qualquer forma. Obrigado. Mas e a senhora pensa, hoje desse dia tão importante, que se debate muito a questão do racismo, né? O que a senhora pensa sobre esse tema? Do racismo? Com os negros principalmente, já que hoje é o dia 13 de maio. Dia da libertação, né? Para mim, o negro é tudo igual, né? Os brancos, né? O sangue é o mesmo sangue, né? Eu não faço assim distinção de cor de pessoas, né? Eu respeito a mesma coisa, né? Respeita, todos são iguais. Todos são iguais, tá? Certo, obrigado, viu? De nada. Valeu, obrigado, uma boa tarde, tá certo. Ó. É isso aí, a gente tá aqui na Praça da Liberdade. Agora tem uma curiosidade, eu não sei se as pessoas aí no estúdio sabiam também. O nome Liberdade, o nome do bairro Liberdade, tem uma curiosidade. Por que desse nome? Francisco Chaguinhas, que era um militar lá de Santos, ele se revoltou, acabou sendo condenado à forca também. Quando foi trazido para São Paulo, a corda da forca não funcionou por 3 vezes. 3 vezes. As pessoas todas que estavam assistindo esse enforcamento do Francisco Chagas, os Chaguinhas, se revoltaram, uma celeuma, talvez não seja para ele ser enforcado, começaram a gritar liberdade, 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 e está aí, portanto, o nome Liberdade dado ao bairro aqui na região central da cidade de São Paulo. Aldo e Andresa. Obrigado, Cadu, valeu. Informação, história, cultura, tudo aqui, né, Andresa? Pois é, eles trouxeram tantas coisas aqui, não é? Tanto a Adriana quanto o Cadu mostrando aí a presença dos negros no centro de São Paulo. A Adriana, essa iniciativa é importante da Zumbi dos Palmares, para dizer que Machado de Assis era negro. Aí entra nessa questão da representatividade, não é? Essa ideia é importante, muito importante, especialmente para as crianças também verem as histórias de sucesso. Exatamente. E poder observar negros em lugares de destaque, seja nas empresas, seja na educação, seja nos livros didáticos, eu acho super importante, porque isso te recoloca na sociedade, porque você é invisibilizado. E por muita pressão do movimento negro, a gente tem, desde 2013, uma lei muito interessante que obriga o ensino da história da África e afro-brasileiros em toda a educação básica. Então, isso tem ajudado muito a fortalecer as crianças, entendeu? Porque ela vê suas histórias nos livros, porque isso é discutido nas relações com as crianças. Então, você tem um novo fortalecimento da autoestima das crianças negras, e também as crianças brancas se reposicionam, elas também olham um outro lugar para elas mesmas e para as negras na história do Brasil. Dá para fazer uma perguntinha aqui pro Rincon também? Porque por falar assim, né, sucesso, né? Você está aqui também para provar isso, Rincon. Você esteve recentemente em Paris. Dá para comparar alguma diferença cá e lá nesse sentido? Muitas reproduções, assim, cargos de emprego, que muitas vezes empregos não tão badalados, você vê a população preta ocupando, mas também vi muitos pretos em publicidade, considerando que lá a população preta é muito grande por conta da imigração, né, de africanos, principalmente de diversos países. E mesmo eles sendo uma minoria, eu via a população preta... As imagens suas lá no... Tá certo, foi bom demais esse lugar. Bom Voyage, não é o nome do... Eu via a população preta na publicidade, na TV, dirigindo carros luxuosos e tudo mais. Então, mesmo eles sendo uma minoria em Paris, eu ainda vejo mais avanços do que no Brasil. Sim. Mas, logicamente, que o racismo é presente em ambos os lugares, né? E não é importante, então, reconhecer
somos um país racista, esse reconhecimento seria um primeiro passo para mudar alguma coisa? Porque o racista é sempre o outro, não é, Hélio? Quando é perguntado, geralmente, eu não sou. Mas você conhece alguém que é? Conheço. Então é sempre o outro, não é? O Brasil é um país racista, eu diria que é um país que já se reconhece racista, justamente porque todas as pesquisas que eu não pergunto, as pessoas vão dizer, olha, conheço racistas, considero o Brasil um país racista, eu não sou. É sempre a ideia de que eu não sou, mas o outro é. Essa identificação do racismo como comportamento alheio, do qual você não participa, talvez seja uma característica tipicamente brasileira. Ou seja, há um reconhecimento de que vivemos um país racista, há uma herança da colonização, há uma herança de mais de 300 anos da escravidão. Nenhum país sai imune a mais de 300 anos num sistema escravocrata. Agora, esse é um passo que está ainda sendo, precisa ser desenvolvido mais adiante. Ainda há uma luta gigantesca antirracista a ser desenvolvida nesse país. O assunto vai longe aqui, a gente já volta com essa conversa. Pois é, a gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí, porque daqui a pouco tem mais essa conversa em Rincon Sapiência aqui no JC1. Nós já estamos de volta aqui com o JC1. Nós batemos um papo aqui super importante hoje, nesse 13 de maio. Falamos sobre racismo, falamos sobre conquistas. Vamos terminar, então, com uma palavrinha final sobre o principal desafio daqui para frente. Conquistar um país para todos implica em que todos nós nos posicionemos. Então, não só a negritude dos negros, mas a branquitude dos brancos deve ser discutida para que a gente consiga mesmo uma sociedade onde haja lugar para todos. Hélio. O Brasil é um país desigual, um país racista, um país machista, mas que está se revendo. Eu só complementaria, subscrevendo o que a Cida acabou de dizer e relembrando uma frase da filósofa Angela Davis: não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Sejamos antirracistas e tentamos fazer as nossas ações no nosso entorno, no que há nossa possibilidade. É assim que se constrói. Então é preciso estabelecer dentro de casa, nas mensagens do WhatsApp, dentro dos processos de contratação das empresas, nos meios de comunicação, são todos cenários de disputa. Todos ganharmos com isso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade. Maria Aparecida, Hélio, até uma próxima. Obrigada, querida. Obrigado a vocês. Eu já estou do lado aqui do Rincon. Rincon, obrigado pela tua presença aqui. Valeu. Obrigado por vir. Última mensagem para quem estiver em casa antes da gente soltar a tua música. Eu penso muito em educação, por conta de toda essa estrutura da história. Os presos estão, na sua maioria, nas periferias, as escolas públicas, a estrutura delas, grades, os portões, tudo joga um pouco contra o que é uma formação de cidadão e de educação. Então, quando todo mundo tiver oportunidades, aí sim a gente pode conversar méritos e igualdade, como sugerem, né? Show. Vamos te ouvir? Para você em casa, obrigado por ter nos acompanhado aqui na nossa estreia do JC1. A gente espera você amanhã. O assunto, sabe qual é? Vacina. Tchau. Ai, ai. Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo. Meu parceiro DJ Mr. Luba. Babará. Liberdade. Uau. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, esse é um decreto. Oh yeah. Liberdade. Liberdade. Uau. Ei, anda, minha vida ninguém pode mandar. Procurando pela paz, Aruanda. Eu não vou bater panela na varanda. Rua, nós vamos ocupar. Voar, vivendo sem culpa. Os vilão não vão se preocupar. Azedo como limão, chupa. O escravo preso na corrente. Hoje temos corrente no pescoço, sem bala no pente e colete. Tô querendo banquete no almoço. Ei, burlei, faço minha lei. Alma rebelde, Bob Marley. O império dos pretos se revela. Jogo da velha, pronto falei. Era escravidão, muros do casarão era nosso limite. Eu não quero colher o algodão, mas eu quero vestir coleção Hair Covid. O perfume flutua no ar, parece que bateu, já me deu apetite. Poderoso que nem faraó e uma nega lindona tipo Nefertiti. Nossa coragem levantar, pro nosso medo encolher. Fui convidado pro jantar, migalhas não vou recolher. Vida me chama pra cantar, sem fuga livre pra correr. Um bom terreno pra plantar e a